Hoje é o dia mais feliz da minha vida e eu agradeço por essa última palestra que o Divaldo Franco fez. Eu não sei se vocês viram, ele comemorou 75 anos, 75 anos de oratória espírita, né? E ele proferiu uma palestra, assim, ó, talvez a mais linda que eu já vi. Ele fala sobre o encontro que ele teve, né? Ele abre o coração, né? E fala sobre o encontro que ele teve com Jesus. E é algo assim incrível, eu não vou contar aqui, mas ele fala bastante, né? Até às vezes em tom de despedida. E a gente sabe, né? O Divaldo Franco teve uma vida assim muito longa. Ele já está com 90 e quase 100 anos, assim, vamos arredondar, né? E um momento ele vai ter que desencarnar, a gente fica triste, né? Mas eternamente grato por esse espírito de luz ter vindo pisar na Terra, né? Trabalho incrível que ele tem de caridade na Mansão do Caminho lá, quantas mil famílias ele não ajuda, né? Financeiramente, é algo inacreditável, né? E vamos falando sobre a duração das penas, né? Aí o Kardec pergunta: sobre o que está baseada a duração dos sofrimentos do culpado? A resposta é: sobre o tempo necessário ao seu aperfeiçoamento, o estado de sofrimento e de felicidade. Por que eu falo? Porque às vezes a gente pensa que a pena ela vai ser correspondente àquilo que a pessoa fez. Tipo assim, ou então a gente estuda, vou pegar um outro exemplo lá do homicídio, né? Um, um, um presidente, assim, né? Que hoje em dia não acontece mais isso, a gente nem tá em guerra, nem nada. Mas um presidente que ele mata milhões de pessoas, né? Quer dizer que ele vai ser morto milhões de vezes, né? Se você fosse imaginar, imagina, ele ia ter que nunca mais ia nascer, nunca ia passar centenas, milhares de anos, ele não ia conseguir nascer, porque se ele matou milhões, né? Mas a gente sabe que a justiça de Deus, ela é perfeita, né? Então, você só vai ser, você só vai sofrer na medida que você demorar para aprender aquilo. Quando você aprender a lição, você não vai mais sofrer. Entende? Então, se você está no sofrimento hoje, não sabe por quê, como é que vou terminar? Às vezes é algo que você tem que aprender com aquele sofrimento, né? Então, no momento que você aprende, o sofrimento acaba. Tu que é espírita aí, te pergunto, o sofrimento é eterno? Incrivelmente a resposta é sem dúvida. Se a pessoa for eternamente má, né? Então, isso me faz me lembrar alguns vídeos, alguns livros que eu leio, quer dizer, né? Que falam sobre espíritos que a gente fala assim, a gente sempre no espiritismo a gente fala, não, a gente sabe que ninguém vai ser ruim para sempre, né? Mas que pode demorar mais ou menos tempo. É isso que os espíritos dizem. Mas às vezes você vai estudar e você vai ver que esse menos tempo que eles demoram para evoluir, às vezes é assim, ó. A gente tá hoje vendo de um grupo de espíritos que foi, né, que chamam até de dragões e tal. Cabe um vídeo específico sobre isso, mas que eles hoje a gente está 2000 anos depois de Cristo, né? Parece a gente olha para trás e pensa, já passaram 2000 anos, passou bastante tempo, né? E esses espíritos, eles foram degradados, né, de um outro planeta há 400 e não sei tantos mil anos atrás. Imagina! E eles continuam sendo ruins, né? Claro, a gente sabe que no momento eles vão evoluir, né, e vão deixar isso, mas você pode ver quanto pode ser demorado a existência do espírito no caminho do mal. Imagina, porque a gente olha, como eu disse, olha para trás e pensa Jesus faz 2000 anos, já faz muito tempo. Imagina 400 mil anos e eles já eram e continuam agindo da mesma forma, né? Então, né, está aqui perfeita a colocação do São Luís. Sofrimentos podem ser eternos? Sem dúvida, se for eternamente mal, né? É diferente da pergunta anterior, mas a pena, Deus vai impor uma pena, né? Ela vai ser eterna ou não, né? Aí o Santo Agostinho responde essa. Perguntai-vos se uma condenação perpétua por algum momento de erro seria, né, justiça? Não seria negação de Deus? Então a pessoa cometeu um erro um dia na vida e ela vai ser eternamente condenada? Isso não é uma contradição com a bondade de Deus? Santo Agostinho pergunta, né? O Deus dos cristãos, que coloca o amor e a caridade, a misericórdia e o esquecimento das ofensas, né? Como disse Jesus, perdoar 70 vezes 7, né? Das ofensas no lugar das virtudes. Poderia ele próprio faltar com as qualidades, né, que ele
impõe um dever para nós, né? Você ser caridoso e tal. Aqui a gente tá falando já do Platão, né? O Platão fala sobre isso, sobre eternidade. Aí ele fala que o teólogo consulte as fontes, e como todos vós irá descobrir que nelas, né, que está no texto hebreu, não deu a palavra que os gregos, os latinos e os modernos hoje traduzem, né, por pena sem fins. A Bíblia foi escrita numa língua, foi traduzida em outra, em outra, em outra, e os conceitos vão mudando, né, de geração em geração. Então fala que a eternidade que está escrita lá não é exatamente a eternidade da expiação, né? Da expiação do sofrimento que você tem que passar para você aprender. Então é o tempo necessário a você aprender, seria isso, né? Aí Platão termina aqui falando, né? Chora, espera, espia, refugia-te no pensamento de um Deus intimamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo, né? Tem mais outra parte também que fala do Paulo, né? O apóstolo, que ele fala: gravitar para a unidade divina, tal é o destino da humanidade, né? Para alcançar, três coisas são necessárias, né? Para a gente se purificar, voltar ao seio de Deus, como se dizem, né, em outras religiões. A justiça, né? O amor e a ciência. São os três pilares, né? Então, a justiça, né? A gente ser justo, o amor e a ciência. E aí o Paulo termina falando, né? O apóstolo Paulo. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar toda a razão do ser, né? Ele corrobora com aquilo que o Platão falou. E é isso. Um grande abraço e fiquem com Deus. O estudo ficou meio longo hoje, mas né, são aqui, ó, a gente viu aqui, ó, palavras de espíritos iluminadíssimos. Paulo, apóstolo, Platão, Santo Agostinho, São Luís, né? A doutrina espírita ela é incrível. É isso, um grande abraço e fiquem com Deus.